Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que oram em nosso favor e nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos mandar aqui um alô especial para Edileuza, é de Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Fátima André é de Porto Velho, em Rondônia. Edil Vicente Pereira é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Glaucida de Souza é de Rajada, em Pernambuco. Janete e Eduardo Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Mário Wagmacher é de Cariacica, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças por estar conosco a cada dia, por nos proteger, por nos guardar. E especialmente, Pai, nós te agradecemos porque Tu estás conosco neste momento em que a Tua palavra será aberta, que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos a aceitar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que abençoa a cada um, onde quer que se encontra, todos aqueles que enfrentam problemas, lutas, dificuldades, provações, tribulações, dê vitórias a cada um, Pai. Que possamos permanecer firmes e confiantes em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos finalizar o estudo desta semana. Foi um estudo muito apropriado para nós que cremos no sacrifício de Jesus. E o livro de Hebreus que nós estamos estudando veio falando esta semana a respeito de Jesus, o sacrifício perfeito. Como todos nós sabemos, após a entrada do pecado, foi instituído a necessidade de oferecer um cordeiro para que o pecador confessasse sobre aquele cordeiro os seus pecados. E então, depois de confessados os pecados, aquele cordeiro era imolado, era morto pela própria pessoa que estava confessando os pecados. E então, aquela pessoa, pela fé, tinha os pecados perdoados. Aqueles sacrifícios realizados lá, antes de Jesus vir a este mundo, apontavam para Jesus que haveria de vir e morrer em lugar do ser humano. E assim aconteceu. Jesus veio, viveu uma vida perfeita, sem pecado, e ele então pôde se oferecer. Por isso é um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus. Como nós dissemos aqui durante a semana, os sacrifícios que eram oferecidos no Antigo Testamento, lá no tabernáculo, no templo, era ministrado por sacerdotes que eram imperfeitos, como nós também. Nós cremos em Jesus, nós fomos batizados, mas nós somos imperfeitos, nós continuamos com essa tendência para o pecado. Mas nós, filhos de Deus, cristãos, não podemos cometer o erro de cometer sempre o mesmo pecado, sabendo que estamos pecando contra Deus, transgredindo algum mandamento, porque aí nós estamos sendo conscientes do pecado que nós vamos cometer. Não é que Deus não perdoa, porque se o pecado for confessado com sinceridade, Deus perdoa. Agora nós temos que abandonar o pecado, esse acariciado, esse que a gente gosta de cometer. Quando aquela mulher pecadora foi levada a Jesus para ser apedrejada, Jesus não a condenou, mas Jesus disse: olha, vai e não peques mais. Esse pecado que você está cometendo, que é o pecado do adultério, você tem que abandonar. Não é que ela não cometeu mais pecados, outros tipos de pecado, porque todos nós cometemos. Qualquer pessoa, não importa se seja um pastor, um líder de igreja,
todos nós somos falhos e pecadores. Naquela ocasião, os líderes da igreja, os líderes judaicos, os fariseus, eram tão pecadores quanto os outros. E Jesus não veio condenar ninguém, Jesus ele veio salvar. Jesus ele veio com essa missão de morrer em lugar do ser humano que tinha que morrer por causa do pecado. E Jesus então assumiu a nossa culpa e ele, por ter vivido essa vida perfeita, sem pecado, ele pôde se oferecer e morrer na cruz como ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está nos céus intercedendo por cada pessoa que se arrepende. Jesus é o nosso mediador. Jesus ele está entre nós pecadores e Deus, porque nós como pecadores não podemos nos aproximar de Deus. Mas através de Jesus nós chegamos até o trono da graça. É isso que vem ensinando aqui o livro de Hebreus que nós estamos estudando. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia em tempo oportuno. Por quê? Porque Jesus está lá ministrando em nosso favor. Jesus ele é o sumo sacerdote eterno, porque os sacerdotes terrenos que havia aqui da tribo de Levi, eles não viviam eternamente, eles chegavam a um certo tempo que morriam, aí outro sacerdote assumia. E como eu já disse para vocês, todos os meninos que nasciam da tribo de Levi seriam sacerdote, mais cedo ou mais tarde eles seriam sacerdotes. Os mais velhos iam morrendo, os novos iam assumindo, mas Jesus não, ele é eterno, ele não morre. E é por isso que ele intercede por nós e o seu sacrifício é um sacrifício perfeito que ele fez por cada um de nós. É interessante que cada animalzinho que era morto, cada sacrifício que era oferecido, uma parte daquele sangue era aspergido lá dentro do santuário, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali o sacerdote aspergia aquele sangue daquele animal que morreu, simbolizando o perdão dos pecados, e simbolicamente os pecados iam ficando acumulados ali no lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, somente uma vez por ano entrava o sumo sacerdote para fazer a expiação daqueles pecados que ali estavam simbolicamente acumulados. E como é que era feito esse ritual da purificação do lugar santíssimo? Aí já não era mais cordeiro, mas eram 2 bodes. E esses 2 bodes que chegavam ali para o sacrifício, para purificar o santuário, eles lançavam sorte. Um bode, ele seria para o Senhor, que é o que faria a expiação dos pecados que ali estavam acumulados. O outro bode era para Azazel, que é Satanás, que é o diabo. E o que acontecia então? Quando aquele sumo sacerdote ali entrava para fazer a expiação do lugar santíssimo, a purificação, que era uma vez por ano, todos aqueles pecados simbolicamente que estavam ali eram transferidos para aquele bode que foi lançado sorte e caiu para Azazel. E então, aquele bode, Azazel, ele não era morto. Ele era enviado para o deserto e ele então ia morrer pelo deserto. Ninguém sabia mais depois onde estava esse bode. Muitas pessoas confundem, pensam que nós cremos que o diabo ele vai fazer a purificação dos nossos pecados. Não é isso. Aquele bode que foi lançado sorte e saiu para Azazel, esse que os pecados foram transferidos para ele, que simboliza Satanás. Satanás é o culpado de nós cairmos e fracassarmos na vida espiritual, de nós pecarmos. Então Satanás ele vai pagar por todos os pecados. Quando Jesus vier para eliminar, exterminar de uma vez por todas o pecado, a raiz e seus ramos, quando Jesus voltar para nos buscar e depois de 1000 anos será feita a purificação aqui desta terra, então Satanás ele pagará no fogo por todos os pecados de toda a humanidade.
ele sofrerá o castigo, porque ele que induziu e levou as pessoas ao pecado. Então aquele bode era enviado para o deserto, não que ele salvava e perdoava os pecados, não, ele tinha a culpa, estava sobre ele. E ele então morria no deserto. E sabemos também que após o milênio, quando a cidade santa, Nova Jerusalém, estiver descendo com todos os salvos para ser estabelecido para sempre aqui na terra, o novo céu e a nova terra, que essa terra vai ser purificada pelo fogo e pelo enxofre, e então Satanás e os seus anjos, e juntamente com todos aqueles que rejeitaram o convite de Jesus de aceitá-lo, todos perecerão neste lago de fogo e enxofre. Que nós possamos tomar uma decisão ao lado de Jesus, que possamos aceitar o sacrifício de Jesus. É o único sacrifício perfeito que pode nos salvar. Não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus. Conforme nós lemos esta semana em Hebreus capítulo 10, verso 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Uma única vez que Jesus morreu é para todos sempre, para aqueles que viveram antes de Jesus vir a este mundo e os que estão vivendo agora e depois que Jesus veio, já há 2000 anos, todos aqueles que aceitam a Jesus são então santificados através desta oferta que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Nós voltaremos no domingo dando sequência a esta série Hebreus, Mensagem para o Mundo Agonizante. Na semana que vem nós estaremos falando sobre o caminho através do véu. Está também aqui no livro de Hebreus que estaremos estudando. Nós desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, um bom final de semana. E não nos esqueçamos, Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.